Olá, sejam bem-vindas ao Legacy Pet. Esse é o nosso primeiro podcast sobre empreendedorismo pet. E nós vamos compartilhar a nossa experiência de mais de 15 anos no mercado pet. Eu sou a Maristela Lolato Junqueira, Master Coach, analista de perfil comportamental e trabalho com contratação e treinamento de equipes. E aqui ao meu lado, o Fábio Junqueira. Caraca, depois dessa apresentação aí eu já fico até assim. Bom, sou gestor de negócios voltado ao mundo pet. Trabalho há mais de 20 anos, tá? 15 anos só no mercado pet e 20 anos resolvendo desafios. E para você que é do mercado pet, fique com a gente aqui. Nós temos muita coisa bacana. Vocês vão aprender muito com a gente. A ideia é o quê? É contribuir com vocês. Só que assim, já quero pedir para vocês uma coisa. A ideia aqui não é falar o mais do mesmo, porque o mais do mesmo vocês já sabem. O que nós queremos aqui é que vocês possam ir para um próximo nível. Então, fique com a gente aqui. Esse é o nosso primeiro de muitos. E nós vamos começar falando do quê? De contratação. De contratação, especialidade da Maristela. Inclusive, na minha empresa, quando eu comecei, eu fazia as contratações. E em todo lugar que você vai, que você conversa com qualquer profissional da área, só se fala uma coisa: tenho dificuldade, tenho problema com contratação. E eu também tinha isso, até contratar a Maristela. Depois que eu contratei a Maristela, isso resolveu. Então hoje nós vamos conversar a respeito de contratação. Para você que tem seu negócio e está na dúvida, contrato agora, contrato depois, como contratar? Então gostaria de começar aqui. Maristela, vamos com a primeira pergunta que eu fiz, né? Qual é a importância do processo seletivo para o sucesso do seu negócio, do teu pet shopping, do teu pequeno negócio? E eu gostaria de falar, até acrescentando aqui o que você falou, e é uma dúvida que eu vejo, na maioria das vezes, quando eu converso com os meus mentorados e até com empresários mesmo, qual que é a maior dificuldade, né? Contratar, todo mundo contrata. E conversando muito com você, até preparando essa aula que a gente está fazendo hoje, eu me dei conta que a maioria dos empresários e as pessoas que vão contratar, elas olham muito o currículo, olham muito a competência, né? Mas será que é a forma certa de você contratar? É procurar o melhor na sua área? E aí eu deixo essa pergunta. Muitos contratam pelo currículo, mas mandam embora pela competência emocional. E é aí onde a gente tem o nosso diferencial. Onde eu fui buscar entender de pessoas para realmente fazer uma contratação mais assertiva, né? Então, o nosso processo hoje, dentro da nossa empresa, é o quê? A primeira coisa, a gente vai entender a necessidade da nossa empresa, né? Qual que é a necessidade da nossa empresa? Para aí, sim, elaborar uma vaga, para poder anunciar essa vaga, né? E aí, o que a gente faz? A gente anuncia nas plataformas. Hoje tem várias plataformas que você pode anunciar. A internet está aí para nos auxiliar, né? E o que acontece? A gente coloca a vaga lá, já estipulou quais são as características, né? Quais são os valores que a gente está buscando nessa vaga. A gente selecionou os currículos. O que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma entrevista online, né, de 15, 20 minutos para a gente entender realmente se o currículo bate com o perfil, né, do profissional, do candidato. E aí, a gente chama para uma entrevista presencial. Mas qual que é o nosso diferencial hoje, né, Fábio? A gente faz não só perguntas das suas competências profissionais, mas muitas perguntas são feitas das competências emocional. Então a gente pode colocar que hoje, quando você abre uma vaga, e aí se eu puder dar uma dica aí pro pessoal, é o seguinte: por que se tem essa defasagem de vaga? Porque normalmente, quando você está nesse mercado, você só contrata quando você precisa. E para vocês
que tem o seu negócio. Gente, vocês precisam estar contratando todos os dias. Normalmente você só contrata quando precisa. E por isso que você tem dificuldade na contratação. Se você estiver fazendo um processo seletivo todos os dias, o risco é menor. Quando você tiver a vaga, você já tem o candidato. Não é isso que a gente trabalha? Exatamente. E principalmente, qual que é uma das coisas que chega muito para mim, até mesmo no meu direct, muitas perguntas, conversando com empreendedores e empresários, o que eu mais vejo, né, são empresários que não têm clareza, que não têm visão da sua empresa, né, que não tem uma cultura bem definida. Então, peraí. Vamos começar do zero aqui, que eu já me baguncei aqui. Então, peraí. Então, quer dizer que antes de contratar, antes de eu pensar em colocar uma vaga, a pessoa que vai entrar na minha empresa tem que saber a cultura da minha empresa? Mas por que ela tem que saber? Você achou que o problema era só a contratação? Então se não é, então peraí. Isso é legal. Então, ou seja, antes de você colocar uma vaga, você precisa saber a cultura da sua empresa. Por que você precisa saber a cultura da sua empresa? Na verdade, assim, o que é uma cultura? Se fala muito sobre cultura e eu posso ficar aqui horas e horas falando sobre uma cultura de uma empresa. Mas, basicamente, a cultura de uma empresa é o que acontece dentro da sua empresa quando você não está. Então, assim, o que é feito dentro da sua empresa, né? E simples assim. Mas, quando você vai contratar, você vende uma visão para aquele candidato, né? E o mais importante, como é que você está vendendo a sua visão como empresa? Ou seja, qual é a vantagem desse candidato ele trabalhar dentro da minha empresa? Então, eu preciso desenvolver nele, despertar o interesse dele de querer fazer parte da minha empresa, de querer estar dentro da minha empresa. Então, o primeiro passo, eu preciso definir qual que é a visão da minha empresa, né? Como é que eu quero estar daqui 1 ano, 2 anos, daqui 5 anos como empresa? Para quê? Para entender se esse colaborador ele faz parte disso. Por exemplo, se ele é um candidato que ele não tem interesse nenhum em crescer dentro de uma empresa e eu sou uma empresa que eu quero crescer como empresa, você concorda que se eu tiver pessoas que não estão dispostas a crescer, eu não vou ser uma empresa que cresço? Legal. Então, você está me dizendo que quando eu vou contratar, um exemplo, se eu for abrir a minha vaga, primeira coisa, quais são os atributos do Fábio? O Fábio ele é um cara que gosta de estudar, o Fábio é um cara que tem aí a médio e longo prazo potencial de crescimento na empresa, ele é um cara que é aficionado em entrega de resultados e, ao mesmo tempo, nós trabalhamos o quê? O carisma, não só com os pets, mas também com os clientes. Então, eu preciso entender que esse é o Fábio e quando eu for no mercado buscar, eu preciso buscar alguém que tenha essas características dentro da função elaborada, é isso? Exatamente. Por exemplo, se o Fábio é uma pessoa que gosta de estudar, que ele quer crescer dentro da empresa, e eu sou uma empresa que não tenho essa visão de crescimento, se concorda que o Fábio não vai se encaixar dentro da minha empresa? Porque ele vai querer crescer, ele quer inovar, ele quer expandir, mas a minha empresa não é uma empresa de crescimento. Então, é muito importante que eu tenha a visão minha como empresa bem definida. É muito importante que eu tenha os meus valores e os meus princípios bem definidos. Por quê? Porque quando eu vou sentar com um candidato, eu vou entender se ele tem os mesmos valores e os mesmos princípios que o meu, né? Se ele tem o mesmo propósito que o meu. Então, a primeira coisa é ter essa clareza. E a gente poderia ficar aqui horas e horas só falando sobre visão, valores e princípio e posicionamento da empresa. Porque é extremamente importante você ter essa clareza para poder colocar as pessoas certas dentro da sua empresa. Começa por aí, né? Então, se você não tem essa clareza, essa visão bem definida, para tudo, senta lá e coloca no papel. Qual que é a sua visão como empresa? Qual que é os seus princípios, os seus valores inegociáveis, né? Por exemplo, se eu sou uma empresa que priorizo muito qualidade de vida, né?
se eu sou uma empresa que eu priorizo, eu quero inovar, eu quero crescer, eu sou uma empresa que visa o futuro. E esse meu candidato, ele só deixa a vida me levar? Você concorda que ele não vai fazer sentido dentro da minha empresa? Sim, com certeza. E aí eu até pergunto para vocês, quantas pessoas aí nem pensaram nessa possibilidade? Falar, isso daí não funciona. Funciona, porque você quer contratar alguém que pareça com você. Então, faz todo sentido isso. E baseado nisso que você falou, então legal. Já descobri que a gente precisa ter cultura definida, a nossa missão definida. Só que aí, eu vou fazer uma pergunta que todo mundo sabe como faz, mas ninguém sabe como é, mas sabe que tem que ser feito. Eu gostaria de saber quais são os passos para fazer a contratação. Porque contratar normalmente você fala, ok, puxou lá o currículo, legal, deu aquela lida, liga para a pessoa, vem aqui, vem trabalhar comigo. Não é assim, né? Nós estamos em 2023, hoje mudou muito. Hoje, com a tecnologia, com os avanços, o que mudou? Como você definiria aí os passos para fazer a contratação, para ensinar a galera aí? Gente, vamos começar com isso aqui, ó. Dica top aí. Bom, você já selecionou o currículo, você já fez a entrevista, aquela pré-entrevista online, né? Você já recebeu o candidato na sua empresa, no seu escritório, já fez, né, todo aquele processo lá, saber se as competências é aquilo que você está buscando. Aí, o que você pode fazer também, e eu faço muito isso, é perguntas sobre a sua vida pessoal. Eu quero entender, por exemplo, quais foram os momentos desafiadores que você enfrentou na sua vida e como você lidou com isso, né? Para que eu entenda se realmente essa pessoa também tem inteligência emocional. Você pergunta para ele se ele arruma a cama? Com certeza. Por quê? Porque eu entendo assim, que a primeira coisa que você tem que entender é como é que você deixa a sua casa quando você sai para trabalhar. Então, por exemplo, se você deixa a sua casa de qualquer jeito e isso não faz diferença para você, você concorda que é uma pessoa que não vai deixar o seu ambiente de trabalho organizado? Não é uma pessoa que vai ser organizada no trabalho? Top, então a primeira coisa, por exemplo, se eu não ligo de sair de casa e deixar a minha pia cheia de louça, e aí, sei lá, quando eu voltar eu faço, quer dizer, quando eu estiver no meu ambiente de trabalho, ou seja, a minha sala de estética, a minha sala de tosa, eu vou deixar organizada? Então quer dizer que se você tiver alguém que já é desorganizado na empresa, imagina em casa? Exatamente. Então, assim, a primeira coisa... Mas isso se for um princípio da tua empresa, né? Porque se você tem uma empresa desorganizada, provavelmente você vai ter funcionários desorganizados. Desorganizados. Lembre sempre que o seu liderado é reflexo do líder, né? Então, Como é que é aí? O seu liderado... O seu liderado é reflexo do líder, né? Então, é muito importante, se eu sou uma empresa correta, se eu sou uma empresa que o meu valor integridade é muito forte, com certeza, os meus liderados, eles vão ter esse princípio, esse valor muito forte. Legal. Né? Então, é muito importante que eu tenha... eu saiba para onde eu estou indo, né, Fábio? Que a gente costuma sempre falar. Para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve, né? Então, tenha clareza, tenha objetividade, né? Saiba qual é o nível do candidato que você quer. Porque o que acontece muito nas empresas? Elas colocam qualquer profissional, né? E não é assim. Então, primeiro você tem que entender se você está buscando um profissional com pouca qualificação, né? Que você esteja disposto a treinar, a desenvolver, né? Esse profissional. Se você está disposto a contratar uma pessoa com um currículo, com uma bagagem um pouco maior, mas você tem que entender que também com a bagagem vem os vícios, né? Então, você precisa entender se você está preparado para isso. E até questão financeira, se você está preparado para contratar um profissional com uma bagagem um pouco maior, né? Um calibre mais alto. Exatamente. Mas se eu fosse colocar aí um passo a passo, vamos montar um passo a passo aqui para ajudar a galera que está assistindo a gente aqui. Se a gente fosse montar um passo a passo hoje de contratação, então você começou falando... Selecionando o currículo, fazendo entrevistas. Uhum. E aí, o que a gente pode... Qual que é o próximo passo para você poder entender um pouco mais, conhecer um pouco mais esse candidato e esse candidato
também ter a oportunidade de conhecer melhor a empresa. Legal. E essa primeira entrevista, você faz o quê? Uma online ou você já vai direto para presencial? Essa primeira entrevista eu faço, assim, eu chamo no online, porque é muito importante. Eu acho que isso ajuda muito a gente, né? Porque antigamente a gente estava... Antigamente não, muito pouco tempo atrás a gente estava muito exposto. Então, qualquer candidato vem no seu escritório e a gente não sabe quem são as pessoas. Então, quando você faz essa pré-entrevista online, né? Você tem uma segurança um pouco maior. Sem contar que as pessoas têm dificuldade em fazer currículo, principalmente na nossa área. E não é demérito, não. Eu vejo em outras áreas também. Então, é importante você, então, fazer essa primeira análise, como a Maristela está colocando aqui, e muito bem colocado, fazer essa entrevista online para quê? Para você conversar com ele, ver se ele dá o match aí, o famoso match, né? Se vai bater com os princípios e os valores que você tem, não é? Exatamente. Bom, você falou online, aí você chamou para o presencial, aí você ficou 1 hora, 2 horas, fez entrevista. Tem um tempo médio para entrevista? Não, vai depender de cada candidato. Tem pessoas que se soltam mais e conversam mais e fluem muito mais. Tem uma entrevista muito mais dinâmica e tem alguns candidatos que são um pouco mais... São mais desafiadores de você tirar mais deles, né? Então, vai depender muito de cada um, Legal. né? Não tem um tempo. Mas aí você fez essa entrevista presencial, você pode aplicar alguns testes, a gente tem vários testes lá, depois, quem quiser, coloca aí nos comentários, a gente pode enviar. Mas... já passou na entrevista online, passou na entrevista presencial, passou em alguns testes, algumas dinâmicas. O que é muito importante? Conhecer o candidato. É muito importante. Além de você conhecer, você pode dar oportunidade para o candidato te conhecer como empresa, né? E aí, como é que a gente faz isso? A gente vai convidar esse candidato para fazer um teste freelance, dele ficar com a gente, dele passar 1 dia, 2 dias. É muito importante que a gente faça esse teste freelance remunerado, né? Porque ele vai passar com a gente 1 dia, 2 dias, uma semana. Tá, mas antes disso, você faz um teste com ele no dia, né? Eu tô te perguntando isso, você sabe que tem pet shop, e se vocês fazem isso, por favor, não façam isso com os candidatos. Você pegar 1 ou 2 pets para avaliar a habilidade dele... um exemplo, o primeiro pet, faça do seu jeito, e o segundo, faça do meu, pra gente entender, ok. Mas eu conheço pet shopping também, que gosta de pegar o candidato e fala, passa o dia que ele trabalha pra ele o dia inteiro. Isso daí não, tá, pessoal? Então, no primeiro, ok, 1, no máximo 2 pets, primeiro ele faz, depois você orienta, vem entrega de resultado. Gostou? Aí chama... para o teste. Que é o teste remunerado. Isso. Na verdade, na entrevista, a entrevista tem 2 passos. A entrevista que você vai fazer algumas perguntas e aí você vai ter um teste na prática, que aí o candidato ele vai fazer um pet, né? Um cão. Para quê? Para a gente poder entender, né, o manejo, né? Como é que ele pega o cão, como é que ele faz o manejo, a forma dele pegar, né? A forma até mesmo dele se comportar dentro do ambiente de trabalho com outros profissionais, né? Como ele usa os produtos, se ele tem conhecimento dos produtos, né? Tudo isso é importante você avaliar e a gente acompanha isso pelas câmeras. Legal. Né? Para que o candidato também se sinta um pouco mais livre para poder trabalhar, para poder se desenvolver. A gente não fica tão em cima, mas não por isso a gente deixa de acompanhar, né? E uma outra dica que eu dou aqui, assim, já nisso aí já entra a parte de gestão, que quando ele passa nessa primeira fase e nós chamamos ele, eu chamo de teste remunerado. Ele é diferente de um freelance. Porque o freelance, você está contratando ele para ele ter um horário de entrada com um horário de saída, ele vai trabalhar o dia inteiro. O teste remunerado é o quê? Ele recebe um valor X, diferente do Y de um freelance, porém, ele vai ser acompanhado. Então, se num dia ele faz 7, 8, 10 cães num freelance, esse profissional ele deve fazer de 4 a 5 cães. Por quê? Nós vamos testar, nós vamos orientar para ver se faz sentido contratar ele como freelance antes de efetivar ele. Exatamente. E é aí onde a gente vai analisar as competências profissional dele, o quanto ele sabe, né?
A maioria dos candidatos, eles falam, tem 10, 12, 15 anos de experiência. Mas também nós vamos poder avaliar a competência emocional, que aí é onde eu falo que muitos profissionais com muitos anos de experiência não têm não tem a competência emocional. Ou seja, não consegue trabalhar em equipe, não consegue trabalhar com um time. Então, o que acontece? É onde eu preciso desenvolver esse profissional para também ele saber trabalhar em equipe, saber lidar em equipe. E até em momentos de um estresse maior, né? Legal. E aí, assim, beleza. Coloquei ele para trabalhar. Nós sabemos que toda empresa, e se a sua não tiver, precisa ter um manual, onde você fala quais são as funções, quais são os deveres, quais são as obrigações. Vamos partir do princípio que a tua empresa já tem isso. Se não tem, fica a dica. Agora, como é que você vai garantir que esse profissional... Garantir não tem como, mas como é que a adaptação nesse profissional para que ele se mantenha na empresa? Porque aí você faz o processo, contrata o funcionário, e o funcionário daqui a pouco fala, tchau, tô indo embora. Como é que você mantém? Como você segura esse profissional? Porque nós sabemos que não é só dinheiro. Apesar de falar, olha, tem muito profissional que sai por R$50, por R$10, por R$1. Qual que é o diferencial? Se você pudesse dar uma dica pro pessoal aí. Vamos trabalhar esse lado aqui que te ajuda. Eu sei, mas gostaria de ouvir de você. Eu acho que o maior diferencial, eu tenho certeza que o nosso maior diferencial é não só contratar, porque a maioria dos empresários fala, eu contratei, agora bora trabalhar. Mas não é bem assim, né? Eu acho assim, o principal é você contratar, você treinar, mas também você acompanhar, né? O nosso diferencial é acompanhar. Então, assim, o primeiro passo que a gente faz, contratamos, é esse profissional que a gente quer, era aquilo que a gente estava buscando. O que eu vou ter que fazer? Eu vou precisar treinar esse profissional, vou precisar treinar esse colaborador. Eu preciso fazer um onboard, que é o que? Treinar dentro da cultura da empresa, você está dizendo? Exatamente, vai entrar para dentro da empresa. Então, vamos pensar que um candidato, ele tenha um colaborador, ele trabalhou 15 anos numa outra experiência. Vocês concordam que é uma outra cultura, uma outra forma de trabalho? Trabalhava de um outro jeito? E dentro da minha empresa, ele vai precisar seguir alguns passos que já está implementado? Então, o grande erro dos profissionais, o grande erro dos empresários é achar que porque ele tem experiência, ele vai saber trabalhar dentro da minha cultura, dentro da minha empresa. E não é assim, né? Então, e o desgaste já começa aí, né? Então, você precisa realmente treinar o profissional, ensinar o profissional quais são os seus valores, né? Colocar mesmo alinhamento de cultura, né? Alinhamento dos princípios. Vamos até colocar aqui para que as pessoas possam entender melhor. Vamos supor, eu conheço um rapaz e aí eu tenho intenção de namorar com esse rapaz. Eu tenho intenção de me casar, ter filhos. Enfim, daqui 5 anos eu quero ter uma vida estabilizada com a minha família e com os meus filhos. Mas esse rapaz, ele não está com os mesmos, com a mesma visão, com o mesmo propósito e até mesmo os mesmos valores. Ele está focado agora, ele quer se divertir, ele quer curtir a vida, ele quer sair para barzinho, viajar. Então, você concorda que ela tem uma expectativa e ele tem outra? É a mesma coisa dentro da empresa. Então, quando eu faço esse alinhamento, aonde os dois têm a mesma visão, o mesmo propósito, os mesmos valores, eles vão seguir o mesmo caminho. Tudo bem ter ideias diferentes, pensamentos diferentes, mas a partir do momento que você está dentro de uma empresa, você precisa se adaptar àquela cultura, né? E aí, por isso que é tão importante fazer esse alinhamento. Por quê? Para que não seja uma coisa exaustiva. Por exemplo, de ficar num relacionamento onde pessoas têm valores diferentes. Caraca. Né? E você falando isso daí, já que você estava falando de namoro aí, vamos trazer namoro para cá. Vamos dizer lá, o funcionário deu match com a empresa, né? Como tem um aplicativo aí que muito conhecido aí, principalmente de quem trabalha na área, né? Deu match com a empresa. E você vai colocar esse cara
junto com o time, né? Ele já bateu com você, ok, passou nos testes, tá tudo certo, aprendeu, só que você vai jogar ele dentro lá do time. E aí? Como é que funciona? O que você pode passar aí pro pessoal? Aí você vai fazer o treinamento, do passo a passo. Por isso que é muito importante ter um manual. Porque quando eu não tenho um manual do o que é para ser feito, né? Ah, sei lá, qual que é o padrão aqui? A gente pega o cão, leva para o centro estético, faz toda uma triagem, entendendo o que é. Exemplo, né? Cada empresa vai ter o seu sistema, o seu jeito, a sua forma de trabalhar, né? Mas aí, por que é importante você tá escrito? Por quê? Porque toda vez que o profissional tiver dúvida, ele vai consultar. Quando não tá escrito, aí, tipo, por exemplo, eu achei que não era assim. Daí fica no achismo, né? Então, e quem acha, não acha nada, né? Então, é muito importante que você tenha lá o manual, o procedimento, as normas, o que é feito, e todo mundo saiba. Porque não adianta só o gerente ou só o gestor saber e os colaboradores não saber. Então, precisa todo mundo estar alinhado com o mesmo propósito. Aí você deu o treinamento, aí você vai precisar refazer esse treinamento constantemente, se for necessário, diariamente. Porque imagina, quando o colaborador ele entra dentro da sua empresa, imagina que ele é um bebê. E o que é que bebê faz? Bebê começa gatinhando, faz muita merda, né? Por mais que ele seja um baita profissional. Exatamente. Então, você precisa acompanhar para que esse profissional ele tenha um desempenho realmente como um bebê e vai tendo um amadurecimento dentro da empresa, né? E é muito importante você ter ferramentas. Na nossa empresa, a gente usa muitas ferramentas do coaching empresarial, que é para você poder acompanhar e mensurar o crescimento, o desenvolvimento que os profissionais vêm tendo, né? Porque, afinal de contas, quando você não consegue mensurar, ou seja, você não tem clareza se está tendo ou não crescimento. E uma coisa legal que nós temos também é assim, como nós, como líderes, somos pessoas que abraçamos a pessoa quando está entrando na empresa, ele já é cultural. Todos que estão na empresa, assim que entra um novo profissional, eles abraçam, eles orientam. E aí vai ter muita gente assistindo aqui que vai falar, pô, na minha empresa não é assim. Aí eu pergunto para você, como você está sendo como líder? Grava isso, como você está sendo como líder, é como seus liderados vão te ajudar ou te prejudicar. A gente tem muito esse pensamento de família, né? Porque os profissionais passam a maior parte do tempo dentro da nossa empresa. Então, realmente tem que ser agradável, tem que... eu acho que faz parte, né, da nossa cultura que o nosso profissional ele se sinta confortável, que ele se sinta bem, para que ele possa realmente desenvolver um trabalho de alta performance. Por isso, a gente investe muito em treinamento, em desenvolvimento, em tecnologia, né? Nós só trabalhamos com produtos super premium. A gente investe muito na qualidade de trabalho para os nossos profissionais, né? Então, realmente, o colaborador, ele precisa querer fazer parte da sua empresa, porque, afinal de contas, ele é o seu rosto, né? Ele vai ser o que vai defender a sua bandeira, a sua marca, né? Então, se ele não for bem cuidado, ele não vai te trazer um resultado. Inclusive, a Maristela, ela colocou alguns treinamentos que ela faz semanalmente na empresa. Ela faz com gerente, com subgerente, com motorista, com tosador, com banhista. Nós fazemos o acompanhamento, os gerentes fazem acompanhamento. Porque se nós somos uma empresa, que somos voltado a resultado, a entrega de resultado para o cliente, nós também temos a nossa entrega extraordinária de resultado. Então, nós focamos muito nisso. Só que é muito importante que quem trabalhe com vocês estejam atentos a isso. E tem muita gente que fala, olha, a meta é tanto, e deixa o mês levar, quando viu já acabou o mês. No caso da Maristela, ela coloca todo mundo para acompanhar a meta, para ver quais são os objetivos alcançados. E treinamento, todo mundo pergunta, faço de quanto em quanto tempo? O máximo que você puder. Exatamente. Um dos diferenciais que eu tenho dentro da minha empresa, a gente tem... Cada um cuida de uma área, né? Então, por exemplo, o Fábio, ele cuida da gestão e eu cuido da gestão de pessoas, né? Então, qual que é o meu papel dentro da empresa? Cuidar das pessoas, né? Então, o meu papel é cuidar.
eu cuido dos meus profissionais para que os meus profissionais cuidem dos meus clientes. Então, o meu foco é cuidar dos meus profissionais, para que eles estejam capacitados profissionalmente, mas também emocionalmente, né? E é muito importante. A maioria das vezes, o empresário ele não investe tempo e energia para capacitar os seus profissionais, mas ele quer que os seus profissionais tragam um resultado. Mas você sabe por que eu acho que eles não colocam? Fica a pergunta aqui. Se o dono do negócio não investe nele, como é que ele vai investir nos profissionais? Exatamente. Porque eles preferem reclamar, né? Que reclamar para mim nada mais é do que clamar 2 vezes, só que negativamente. Então, se você não investe em você, como é que você vai investir no seu time? Você só cobra resultado, né? A gente aprendeu até esse final de semana que reclamar é amaldiçoar a sua vida, né? Amaldiçoar. Você tá amaldiçoando a vida do teu negócio, dos teus profissionais. Então, troca o reclamar por desafiar. Troca profetizar. O profetizar. Vamos usar o profetizar aí para vocês que têm um negócio. Mas tá complicado. É o que eu mais vejo. Tô com problema. Não, você tá com desafio, amigo. Se você tá com problema, quer dizer que estão querendo que você avance pro próximo nível. Se você tá assistindo até agora aqui, é porque provavelmente você não tá satisfeito com que tá o seu negócio, né? Você não tá satisfeito com o seu negócio. Se você tivesse satisfeito, você estaria assistindo novela, você estaria assistindo desgraças que passam aí na televisão. Mas se você não tá... As séries da Netflix, né? Que é legal. É legal, você passa o dia inteiro assistindo série lá. Por falar nisso, eu adoro. Mas nem sempre eu posso assistir, porque, na verdade, a gente precisa fazer o que precisa ser feito, né? E muitas vezes o prazer tem que ser adiado. Eu já falo que eu faço o que eu não gosto para ter o resultado que eu quero. Mas compartilhando isso que o Fábio estava falando, até um gancho, e até é curioso falar, nós participamos da maior feira, né, da América Latina, que teve agora na semana passada, e eu fui para lá super entusiasmada, nossa, ver novidade, conhecer produtos novos, né, o que é de tendência no mercado agora, pet. E assim, conversei com vários empresários e até mesmo o pessoal que trabalha na área pet, e eu fiquei impactada a quantidade de empresários reclamando pelo time que tem, pela equipe que tem. E aí, assim, a vontade que eu tinha de falar que cada um tem a equipe que merece. Como dizia o meu mentor, né, o Dr. Paulo Vieira. Né? Cada um tem a equipe que merece. Então, assim, quem é que contratou a equipe? Quem é que faz os treinamentos da sua equipe? Quem é que avalia e cuida do desempenho da equipe? É você, empresário. Então, assim, o que é que você vem fazendo te trouxe até aqui. O que é que você precisa entender? É o que vai te levar adiante. Faça o que precisa ser feito. Invista no seu time. E uma coisa que eu falava muito para o Fábio era isso. Se você não tiver paciência para cuidar ou para fazer uma determinada área, contrate alguém que seja perito nisso. Por isso você está trabalhando comigo até hoje. Né? Eu falo que é razão e emoção. Mas para a gente concluir aqui, eu gostaria muito de perguntar o seguinte, a última aqui, para a gente encerrar hoje. Se você pudesse dar dá uma dica aí para as empresas, como é que eles vão, vamos dizer melhor, como se destacar no processo de contratação? Vamos fazer melhor. Como se destacar no processo, não é nem dica, como se destacar no processo de contratação? Vamos para ação, né? Que falou que é entregar ação, então vamos entregar ação. Como se destacar? Eu vou até copiar uma frase que eu uso ela como um lema para mim, né? Quem não entende de pessoas não entende de negócio, que é do Simon Sinek, que é um autor que fala muito sobre gestão empresarial. Então, a dica que eu dou é você entender de pessoas, né? Invista em treinamento, em desenvolvimento primeiro em si, né? Invista, busque consultoria, busque mentoria, né? Para que você realmente evolua
não só profissionalmente, mas também emocionalmente, para aí sim você investir nos seus liderados, né? Porque os liderados, eles modelam muito o gestor. Então, você é um líder que está inspirando os seus liderados? Ou só transpirando os seus liderados? Exatamente. Fica aí o pensamento. Os problemas, né? E é muito importante você ter clareza da sua empresa. O primeiro passo é você entender onde você está, né? Em que ponto você está? Será que você está aí só apagando incêndio, né? Você está aí só pagando as contas? Ou será que você está aí se desenvolvendo para que você possa crescer realmente e ter resultado de alta performance? Então, o primeiro passo é você decidir aonde você quer chegar, né? Onde você está e aonde você quer chegar. Para aí sim você traçar um plano de ação. E busque ajuda. Aqui nesse podcast, você ouvindo esse podcast já está te dando uma clareza, né? Já coloca em prática aí, pega um papel e caneta, anote qual que é a cultura da sua empresa, né? Qual que é a visão da sua empresa. Se questione, onde é que você quer estar daqui 1 ano, 2 anos, 5 anos como empresa? Então, né? ó, se puder dar de tarefa para vocês, terminando aqui, pega papel, pega caneta, começa a anotar tudo que a Maristela falou. Qualquer coisa, volta de novo o vídeo, assiste de novo, acompanha a gente aqui, né? Exatamente. Porque esse é só o primeiro. E a gente coloca várias dicas também lá no nosso Instagram, né? Maristela Lolato e Fábio.Junqueira. Então é isso. Pessoal, nós agradecemos muito. Esse é o primeiro de muitos. Esperamos vocês no próximo e tchau. Tchau, até mais.